9 meses, uma criança nasce. Mas será que a fluência também nasceria? Welcome back to the channel. Hoje teremos um vídeo um pouquinho diferente porque eu vou te contar como eu aprendi inglês em 9 meses. Vamos começar do começo. Eu preciso te contar um pouquinho da minha história para que as coisas façam sentido. Eu, particularmente, sempre gostei de inglês. Desde pequena, ficava assistindo os clipes da MTV, que eu já denuncio a minha idade, né? E eu ficava doida para saber cantar as letras. E convenhamos, ainda bem que eu não sabia nada do que eles estavam dizendo, já que a maioria das músicas você sabe, né? Só baixaria. Mas mesmo assim eu tentava cantar igual a eles e tentava aprender o máximo que eu conseguia na escola, que já não ensina muito, né? Que sabemos que é só o verbo to be, então não ajuda muito. Porém, quando eu fiz 15 anos, eu recebi uma ligação misteriosa me ofertando uma vaga de emprego como jovem aprendiz e me passaram o endereço. Presta atenção na história. Mas, para eu fazer essa entrevista, eu precisava comparecer com o responsável. Então, eu falei para minha mãe: olha, mãe, tem aqui uma vaga de emprego para jovem aprendiz, mas a senhora precisaria ir comigo. Ela falou: ah, então tá bom, vamos lá ver, né? Mas a gente no caminho tava achando meio estranho, tipo, emprego não corre atrás de ninguém, não. Eu não tinha me inscrito para nenhuma vaga. Mas fomos. Como eu não ia sozinha, né? Eu não vi nenhum risco maior. Mas você conhece aquela frase, o golpe tá aí, cai quem quer? Pois é, caímos no golpe. Ao chegarmos lá, nesse local, não existia nenhuma vaga de emprego. Aquela ligação era apenas uma isca para convencer a pessoa a ir até o local achando que ia fazer uma entrevista e chegando lá eles te jogam um curso para fazer. Na época, ou era um curso de inglês ou era um curso de informática, você decidia. Ou seja, esse lugar nem era focado em curso de idioma, né? Era um cursinho mesmo. Eu acho que eles já até faliram. Enfim, nesse vai e vem, minha mãe decidiu me inscrever no curso, por incrível que pareça, porque ela já percebia que eu gostava de inglês, eu queria saber falar. E aí começou minha jornada. Na época, eu pagava R$ 250 para ter uma aula por semana, ou seja, 4 aulas no mês, 1 hora só, o que é muito ruim. Então todo sábado lá ia eu. Pegava o ônibus e metrô para ter 1 hora de aula e voltar para casa. Eu passava mais tempo no ônibus, no metrô, era 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar, ou seja, eu passava mais tempo dentro do transporte público do que estudando. Mas como era 1 hora de estudo por semana, eu sabia que ia demorar uma vida inteira para eu aprender. Tem gente que demora 5 anos para aprender nesse modelo de ensino, justamente porque a gente precisa ativar a nossa memória. Eu sabia que se eu aprendesse algo importante naquela semana, no dia da próxima aula eu já teria esquecido, se eu não visse mais nada nos outros dias, domingo, segunda, terça, quarta, eu já não ia saber mais nada, eu ia esquecer a maioria das coisas. Tendo isso em vista, eu comecei a estudar sozinha. Eu comecei a me virar sozinha em casa mesmo. Eu acho que esse curso que eu paguei foi mais para me dar a estrutura do que eu precisava estudar, entende? Porque eu praticamente aprendi sozinha. Eu chegava lá no curso e às vezes eu só tirava uma dúvida com a professora. Mas enfim, continuando. O que eu fiz então? Eu comecei a fazer todos os exercícios da apostila, que foi caríssima, né? Então eu tinha que utilizá-la. Eu comecei a fazer todos os exercícios usando ela como guia mesmo. Mas eu terminei em uns 2 dias, porque era muito fácil. E ali, na estrutura que eu via dentro da apostila, foi o que eu usei para ir estudando para aprender. Porém, estudar só com a apostila e só procurar na internet aqueles tópicos não estava tão legal. E aí eu procurei várias formas de estudar, formas que não fossem tão chatas, porque a gente tem que fazer a parte chata, mas a gente não precisa praticar o inglês com a parte chata, entende? A gente precisa aprender os conceitos, as regras e tudo mais. Essa é a parte mais chata, mas a gente não precisa praticar só com a parte mais chata. E aí eu procurei várias formas de estudar e encontrei algumas. Eu usei os meus gostos ao meu favor. Como eu sempre gostei muito de música e foi aí que tudo começou, eu decidi usar isso para me ajudar a aprender inglês, para me ajudar a praticar o que eu estava aprendendo. E qual foi a minha ideia inovadora? Bom, eu decidi traduzir uma música sozinha. O que eu fiz? Eu peguei a letra de uma música em inglês, que eu nunca tinha visto a tradução, e com a letra da música em mãos, eu separei todas as palavras que eu conhecia das que eu não conhecia. As que eu conhecia eu deixei de lado. As que eu não conhecia eu fiz uma lista de todas as palavras e fui traduzir palavra por palavra. O que foi um erro. E você já vai entender por quê. 12 horas depois, eu terminei de traduzir todas as palavras que eu não conhecia e montar a tradução. Eu peguei as palavras que eu já sabia, com as que eu tinha acabado de traduzir, e montei a letra. Depois de todo esse trabalho finalizado, só faltava receber a glória, né? Que é ver a letra traduzida no Google e comparar. E eu fiz isso, fui lá toda feliz com a letra, minha tradução, o trabalho que eu tive. Nossa,
Falei, agora vai, é isso aí. E foi ali que o desespero bateu, na hora que eu comecei a corrigir, eu corrigi a minha própria tradução. E pra tristeza que assola meu coração até hoje, eu errei 90% dessa tradução. Tava tudo errado. As coisas que eu acertei, eu acho que são só os pronomes e o verbo to be que tava ali, porque o resto eu errei tudo. Mas foi um grande aprendizado. Tem aquele ditado que diz: às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo, né? Não é às vezes eu ganho, às vezes eu perco. É às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. E foi naquele dia que eu aprendi que não dá para traduzir em inglês palavra a palavra. Então já fica a dica para você. Procure traduzir e entender a frase em si, não apenas a palavra separadamente. Se eu tivesse traduzido as frases da música, as estrofes e tudo mais, ficaria muito mais fácil. Eu não teria perdido tanto tempo e ainda teria acertado mais. Mas depois desse banho de água fria, não desisti, porque sou brasileira e brasileiro não desiste nunca. Eu decidi buscar outra forma de aprender além das músicas. A partir daí eu parei de traduzir música e só usei música para ajudar a minha pronúncia. Eu queria cantar no mesmo ritmo, falando certo, então eu usei a música nesse sentido. Mas para aprender o inglês, eu decidi buscar uma forma diferente, que é vendo série. E eu sempre vi todo mundo falando que é fácil, é legal, é melhor aprender com Friends. Fui atrás de Friends, obviamente. Mas eu até tentei fazer como a maioria ensina, né? Fala, ó, você vai assistir o episódio inteiro com a legenda em português. Depois você vai reassistir o episódio inteiro com a legenda em inglês. E depois você vai assistir a última vez o episódio inteiro sem legenda nenhuma. Eu tentei fazer, não desceu, não gostei. Eu senti que eu tava perdendo muito tempo. O episódio tem 20 minutos. Eu já não sabia muito, então quando eu estivesse no meio do episódio eu já não ia lembrar uma palavra que eu aprendi lá no começo. E quando eu estivesse no final, não ia lembrar nem do começo nem do meio. E aí eu teria que reassistir. E aí ficou uma bagunça, eu falei, quer saber? Não vou fazer desse jeito. Eu decidi fragmentar o episódio. No começo, eu pegava 1 minuto, 30 segundos de alguém falando uma frase. E eu focava nessa frase. O que eu fazia? Eu pegava um vídeo no YouTube mesmo, tem várias cenas, né? Eu pegava uma das cenas, e aí eu pegava um trechinho da cena pra ir aprendendo. Pra começar, eu ouvia na velocidade normal, via que eu não entendia nada, eu diminuía a velocidade para 0,5, para ver se eu conseguia entender alguma coisa. E aí, quando diminuía a velocidade, eu procurava as palavras que eu já conhecia, o que eu já tinha aprendido. Eu focava mais, é claro, nos pronomes, verbo to be, simple present, eu focava no mais simples mesmo. Depois que eu achava esses carinhas, aí eu ia tentar entender as outras palavras que eu não conhecia. E eu tentava escrever errado mesmo. Hoje já tem a legenda do YouTube, é mais fácil, né? Mas na época eu escrevia tudo errado mesmo. E aí eu ia pro Google tentar procurar. E muitas das vezes eu não encontrava a palavra que eu tava ouvindo. Porque diferente do português, o inglês a palavra não é escrita do jeito que a gente fala. A forma da palavra é diferente. Então a maioria das vezes eu não conseguia. Até que eu fui pegando o jeito, fui conhecendo palavras. E aí depois que eu entendi a maior parte daquela frase, eu ouvia de novo em 0,5 e tentava repetir. Depois eu aumentava para 0,75 e tentava repetir. Enquanto eu não repetisse exatamente como estava ali, eu não saía do vídeo. Então eu ficava igual um disco arranhado, repetindo, repetindo, repetindo. E aí quando eu já estava boa no 0,75, eu avançava para o modo normal, para falar na velocidade que eles falam. Se eu percebesse que estava muito fácil falar, eu colocava em 1,25. Eu deixava a frase um pouquinho mais rápida, para já me dar aquele empurrão. E foi assim que eu comecei a fazer. E por incrível que pareça, deu certo. Eu vou deixar aqui nos comentários um vídeo de 2 a 3 minutos da série Friends que você pode usar para tentar aprender dessa forma. Use a legenda do YouTube a seu favor e tente aprender pelo menos uma cena. Pegue uma cena e destrinche ela inteira. Isso vai ajudar mais do que assistir um episódio inteiro, depois voltar, assistir de novo, depois voltar e assistir de novo. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que meu inglês começou a evoluir. E aí eu comecei a assistir Friends do começo mesmo. Primeiro episódio, primeira temporada e fui assistindo. Mas outra coisa muito interessante que eu comecei a fazer também foi assistir coisas que eu já conhecia. Eu comecei a assistir em inglês coisas que eu via em português, como por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças. E quando dava, eu via Todo Mundo Odeia o Chris. Mas Eu, a Patroa e as Crianças foi o que eu mais usei. Como eu conheço todos os episódios, sei todas as falas em português, por que não usar isso a meu favor? Eu comecei a assistir em inglês e isso começou a me ajudar. Mas não precisa ser uma série, pode ser um filme. Você pode usar o filme que você gosta, que você já viu 1 milhão de vezes e você nunca vai se cansar de ver. Só tem que ter cuidado com o estilo de filme, né? Porque se for um Interestelar da vida, o vocabulário que tem ali sobre espaço, sobre constelação, sobre leis da física, não sei nem se tem leis da física, mas leis do universo, será muito complexo de entender. Então tem que pegar um filme mais tranquilo, mas vai dar certo. E aí quando eu assistia
Eu para as crianças, todo mundo deu Cris. O meu foco nesse caso era prestar atenção nas palavras, não na tradução. Como eu já sabia todo o contexto do episódio, eu não precisava ficar prestando atenção na tradução, tipo, ele falou isso, ele falou isso, ele falou isso. Não, eu prestava atenção nas palavras, porque minha dificuldade quando eu tava ouvindo era entender quando uma palavra terminava e a outra começava, porque eles falam tudo muito grudado. E minha dificuldade sempre foi essa. E aí fui assistindo até que eu comecei a pegar, né? E assim eu fazia até eu começar a me sentir confortável. Tudo que eu via em inglês, inclusive coisas novas. E aí começou o meu medo. Assistir algo novo, sem conhecer nada, totalmente em inglês. Sem legenda. Eu não gostava de colocar legenda porque a legenda ia me atrapalhar. Eu queria prestar atenção na cena. E aí quando eu comecei a assistir, eu lembro que me dava muita dor de cabeça porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava forçando o meu cérebro a prestar atenção em cada frase dita e aí eu ficava meio louca. Mas começou a me ajudar. Sempre bateu uma insegurança na hora de ver algo novo, mas foi bom. E aqui eu vou quebrar um paradigma que muita gente diz. Quando você está assistindo algo novo, você precisa parar o filme ou a série quando você não entende alguma coisa para você fazer o quê? E procurar a tradução, e procurar o significado. Eu nunca fiz isso. E foi assim que eu comecei a aprender inglês em inglês, porque eu prestava atenção no contexto. Eu acredito que é muito melhor, inclusive. Você começa a aprender inglês, você aprende o básico, e aí você vai se forçando a entender, a ver algo novo. Você constrói a base com filmes e séries que você já conhece para validar o que você aprendeu. Depois você vai para o desafio que é tentar ver algo novo, buscando entender e compreender e achar nas frases a mesma coisa que você aprendeu. E aí comecei a fazer isso todos os dias. Ao invés de estudar uma vez na semana, todos os dias eu estudava um pouquinho. 6 meses depois, eu já não precisava mais do curso. 6 meses depois, não havia necessidade nenhuma, porque eu já tinha conseguido chegar ao nível avançado. Não era fluente ainda, mas eu já tinha inglês avançado. Eu já conseguia entender muito bem todo mundo que falava comigo. Meu inglês já estava tão avançado que, ao invés de continuar lá como aluna, eu acabei entrando para ficar lá como professora. E acabei ficando lá por 3 meses, que foi a época que, né, eu cheguei na fluência. Não que você precise ensinar para chegar na fluência, mas estar em contato com o idioma todos os dias foi o que me fez chegar à fluência. Nesses 6 meses, meu inglês se tornou avançado e o resto dos 3 foi ali onde eu garanti a fluência. Enfim, depois disso, eu só precisei ir mantendo. Até aqui, qual foi o segredo? Ver um pouquinho de inglês todos os dias. Eu não passava 12 horas todos os dias estudando. Ali foi só na hora daquela música que, eu tenho até um trauma dessa música até hoje. Mas todos os dias eu via alguma coisa. Todos os dias eu via umas cenas de Friends, todos os dias eu assistia, sei lá, um episódio de Eu Patroa as Crianças. Tinha dia que minha mente estava tão cansada que eu só tentava cantar uma música. Eu pegava, por exemplo, Mariah Carey, que a dicção dela é muito boa. Você pode até não gostar da música dela, mas uma coisa você não pode negar, que ela tem uma dicção perfeita na hora de cantar. E isso me ajudava muito. Então eu pegava uma letra de uma música dela e começava a cantar junto com ela. Quando eu tava muito cansada era isso que eu fazia. E quando eu tava exausta, eu não fazia nada. Eu botava a música pra tocar lá só pra ouvir música mesmo, porque eu gosto de ouvir música, mas é importante tirar dias para o descanso. E esse foi o segredo, ver inglês todos os dias. Depois que o meu inglês virou avançado, depois foi pro fluente, eu só tinha que manter o que eu aprendi. Porque inglês é igual matemática, se você não pratica, você perde, você esquece. Então eu sempre estava vendo coisa em inglês, aparecia uma série nova, eu ia ver em inglês, aparecia um filme legal, eu assistia em inglês, eu procurava entrevista dos artistas que eu curtia em inglês. E sei lá, tem um evento do Oscar, eu vi em inglês, por mais que eu não gostasse de ver evento, eu via para entender o que as pessoas estavam falando. E aí, para aumentar o meu vocabulário em várias áreas, tem algo muito importante que eu fiz. Eu comecei a ver filmes e séries nichados. Por exemplo, uma pessoa fluente, ela precisa transitar em diversos assuntos de forma natural. Uma pessoa no inglês avançado, ela tem um nicho que ela fala melhor, mas quando passa para outro, ela fica meio perdida ainda. A pessoa fluente, ela sabe transitar um pouquinho em todos os nichos. Exemplo, em português mesmo. Se você assiste Velozes e Furiosos e não entende nada de carro, no começo você vai ficar meio perdido, mas conforme o filme vai passando, você vai entendendo o que são algumas coisas. O que é um nitro, o que é um motor, a marcha ali, o câmbio, o que é um drift. Você vai começando a pegar esses vocabulários. No inglês é a mesma coisa. Então eu comecei a assistir filmes nichados e séries nichados em inglês. Um exemplo foi Velozes e Furiosos, para entender um pouquinho de carro. E uma série que eu vi, super nichada, sem entender nada do vocabulário, foi Grey's Anatomy. Eu já não entendia muito do vocabulário de saúde, né, de primeiros socorros, de salvar uma vida em português, imagina em inglês. Mas eu fui assistindo, curti a série, fui assistindo, e hoje para mim é muito mais fácil salvar uma vida
em inglês do que em português. Eu lembro todas as siglas, o nome de todas as doenças em inglês, mas eu não lembro em português. Por exemplo, tem o CPR, que é aquele... Tá vendo? Eu não consigo nem explicar em português. Que é o movimento de ressuscitação, né? E em português seria RCP, tá vendo? Pra mim é mais fácil lembrar do CPR, que eu vi repetidas vezes, do que RCP. Inclusive, quando eu fiz primeiros socorros lá na Inglaterra, eu tirei A porque eu já entendia mais ou menos como que funcionava e todas as nomenclaturas. Ficou muito mais fácil. E é assim que você vai pegando mais vocabulário. Já assisti coisa policial, de bombeiro, de serial killer, de culinária, romancezinho, que é um diálogo mais tranquilo. E tudo isso te ajuda a construir todo o vocabulário que você conhece. E agora eu gostaria de pontuar algumas coisas que muitas pessoas indicam, mas que eu nunca fiz. Vamos lá, agora o bicho pega. Primeira coisa, colocar tudo que você tem na sua casa, todos os seus eletrônicos em inglês. Colocar o celular, a TV, o computador, o seu e-mail, o YouTube, colocar tudo em inglês. Eu nunca fiz isso. Eu sempre achei isso uma chatice. Tanto que até hoje, o meu celular, o meu computador, é tudo em português. Nunca coloquei nenhum deles em inglês. Nunca. Eu nunca vi necessidade de ficar mudando o idioma das redes sociais, do celular, do meu computador e etc. Não. Nunca gostei disso. Nunca fiz. Nunca nem tentei. Na verdade, eu tentei com o celular, mas eu achei muito ruim e falei, não quero não. E aí eu não fiz. Então, só para deixar registrado, você não precisa colocar todos os seus aparelhos e suas contas em inglês para aprender. Segunda coisa, vamos lá. Gravar a sua voz, ou se gravar, a cara mesmo, e ficar reassistindo para entender como é que você tá falando, a velocidade que você fala, se tá certo, se tá errado. Nunca fiz isso, nunca gostei, sempre achei chato. Meu, ouvir a nossa própria voz já é chato, imagina ficar se assistindo. Não tem necessidade disso, nunca fiz isso, nunca gostei. Me poupe, não dá não. Se você quiser fazer alguma dessas coisas, fique à vontade. Para mim não funcionou, não gostei. Então, mas se você quiser fazer, e se te ajudar, você tem que ir no que te ajuda. Pra mim, nunca fez a menor diferença. Terceiro, vamos lá. Tem mais duas coisas que indicam, mas que eu nunca fiz. Terceiro, ficar colocando post-it em lugares pra aprender vocabulário. Nunca fiz. Nunca. Primeiro, é perda de tempo. É perda de papel. Você vai se acostumar tanto com aquele post-it naquele lugar que você nem vai ler mais. Vai passar direto. Eu nunca nem gostei desse approach, então é algo que eu não faço. É colando post-it por aí. Nunca fiz isso. E quarta e última coisa que indicam, que eu consegui lembrar, né? Que indicam e que eu nunca fiz, é o seguinte. Quando você encontrar uma palavra que você não sabe o significado, ao invés de ir no Google Tradutor, você vai no Google Imagem. E aí você vai colocar a palavra que você quer aprender, essa palavra nova, no Google Imagens e vai aparecer a imagem te ajudando a entender a palavra, para você interpretar a palavra e não ver a tradução dela. Eu também nunca gostei disso. Eu até tentei fazer isso algumas vezes, mas me irritava, porque às vezes o que eu via não era um vocabulário de um objeto, por exemplo, era um verbo, tá? E aí eu não tava entendendo. Não, o que que esse verbo quer dizer? Até agora eu não entendi. Às vezes eu passei... Tinha verbo que eu passava ali 5 minutos procurando uma imagem que me fizesse entender, eu não entendia. Caramba, eu tô perdendo tempo. Os 5 minutos que eu gastei aqui, eu podia estar construindo frase com esse verbo se eu tivesse visto a tradução dele. E aí eu parei de fazer isso, porque pra mim nunca fez muito sentido. Se for um objeto, talvez funcione. Mas fora isso, eu não acho que compensa. Porque querendo ou não, você vai traduzir na sua cabeça, se você coloca lá chair na imagem do Google, vai aparecer uma cadeira. Você vai pensar, tá, é uma cadeira. Já traduziu do mesmo jeito, entendeu? Pra você começar a aprender inglês em inglês, vai ter que ser igual às séries. Muitas das coisas que você vai ver nas séries e filmes que você assiste, você não vai entender. E o meu conselho é, quando você não entender alguma coisa, busque o contexto. Vá atrás do contexto. E assim você vai aprendendo inglês em inglês. Quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy, eu não sabia nada de vocabulário médico. Mas quando eles falavam, leve o paciente pro MRI. Mano, que bexiga que é MRI? Eu vi eles levando o paciente para fazer ressonância magnética. Eu pensei, ressonância magnética, MR, já tem o MUR aí. Eu já sei o que é. Leve o paciente para o OR. O que é OR? Chegava lá, OR. Entrava na sala, era a sala de cirurgia. Operating Room. E aí eu ia pegando. Eu não parava para pesquisar. What is MRI? What is OR? What is CPR? Quando eu falava, this patient needs a CPR. Esse paciente precisa de uma CPR. Eu via a pessoa fazendo massagem cardíaca. Eu falava, caramba, CPR é isso. Eu não sei o que significa as letras, como que é em português? RCP.
Eu nunca lembro o que significa RCP em português, por que eu preciso saber o que significa CPR em inglês? Eu só preciso saber que CPR é para ressuscitar a pessoa. É só disso, você não precisa ir muito além. As pessoas acham que você precisa entender tudo que você ouve, você não precisa. Até hoje tem coisa que eu assisto que eu não entendo tudo. E tá tudo bem, porque às vezes em português eu assisto um negócio muito nichado e eu não entendo. Eu sigo a vida. Você nunca vai saber de tudo, mas é importante que você saiba a maioria. É algo que eu acho mais importante. Se você vê um filme inteiro, sem ficar parando toda hora, e você entende 50, 60% do filme, você entende pelo menos o plot do filme, você já tá na frente de quem tá parado lá na primeira cena traduzindo a primeira frase que ouviu e não entendeu 2, 3 palavras. Enquanto você terminou o filme, a pessoa tá lá atrás ainda. Você já fixou o que sabia, viu coisas novas e ainda começou a aprender inglês em inglês, enquanto a pessoa tá lá atrás, vendo inglês, em português e traduzindo frase a frase de um filme 2 horas sem sair do lugar. Aí, passado meia hora daquilo, ela desiste do filme, vai fazer outra coisa, diz que inglês é difícil, é impossível e desiste de aprender. A gente tem que saber dosar, a gente precisa saber como transitar nesse mar de aprendizado da melhor forma, senão a gente se frustra muito rápido. Bom, foi assim que eu aprendi inglês. O curso não me ajudou em nada e eu diria que a única coisa que o curso me deu para aprender inglês, a única força que o curso me deu foi a estrutura. Tipo, aprender isso, depois isso, depois isso, depois isso. Porque eu tava perdida, eu não sabia o que aprender. O curso, a apostila do curso, na verdade, se eu pudesse ter comprado só a apostila, tava bom. A apostila, você vai aprender primeiro os pronomes, depois você vai ver o verbo to be, depois você vai ver simple present. Se eu tivesse só essa estrutura, eu teria aprendido sozinha. Mas foi bom ter tido essa experiência, né? Até porque eu ganhei meu primeiro emprego, né? Ganhei não, consegui meu primeiro emprego lá dando aula em inglês. Eu sei que tá muito longo, mas eu quero deixar uma última dica. E aqui, se tem algo que eu posso deixar para você, é que é muito mais vantajoso, é muito mais interessante e é muito melhor você estudar pelo menos 5 minutos todos os dias do que deixar para estudar 1 hora num dia só. É igual aquele ditado da academia. É mais importante você fazer algum exercício físico 30 minutos por dia do que chegar no final de semana ou chegar num domingo e treinar durante 5 horas. O inglês é a mesma coisa, justamente porque você não esquece o que você tá vendo. Então, se você conseguir ver 5 minutos todos os dias, 5 minutos é o quê? Uma música. Aqui a gente ensina a parte chata, né? Verbo to be, simple present, tem a aula aqui. Você aprende isso aqui, cara, amanhã ouve uma música. Tenta assistir uma parte de uma série que você gosta, de um filme. Tenta ver uma entrevista de um artista que você curte. Isso já ajuda, já te ajuda a fixar. Tenta criar uma frase, falar, hoje eu vou criar 3 frases com o verbo to be. E cria. Nossa, você já praticou. Não só o verbo to be, mas o vocabulário também. O verbo to be não é só regra gramatical. Nas frases do verbo to be, não tem só a regra do verbo to be. Tem o vocabulário para completar a frase. O que você fizer já ajuda, mas é importante que você faça todos os dias. Se não quer parar para ficar lendo a música, hoje você tá muito cansado, bota só a música para tocar. Aquela música que você curte ouvir, bota ela para tocar e vai tentando prestar atenção na letra. Você não precisa cantar, só tentando ouvir e identificar, nossa, esse aí ela falou um pronome, ó. Nossa, ele falou verbo to be agora. Caramba, eu conheço esse vocabulário. Essa palavra aí quer dizer carro. Essa palavra quer dizer casa. Essa palavra quer dizer amor. E vai praticando como dá. Inglês é meio chato mesmo de aprender. O povo diz, é muito fácil, tem como aprender só se divertindo. Não, a parte chata você tem que fazer. Você tem que aprender as regras. E eu já tô falando demais, mas enfim, aprenda as regras. A gente ensina aqui de graça. E aí, durante o resto da semana, você vai encontrando uma forma de encaixar o conteúdo que você aprendeu nas músicas que você ouve, nos filmes que você assiste, nas séries que você vê, nas entrevistas que você acompanha. Enfim, a mensagem mais importante que eu quero deixar não é essa, é outra. O mais importante para aprender inglês é tomar a decisão. No momento que eu entrei naquele curso, eu tomei a decisão, eu preciso aprender inglês, eu vou aprender inglês. Porque minha mãe estava pagando também, né? Eu não ia desperdiçar o dinheiro dela desse jeito. Então eu tomei a decisão ali, eu vou aprender inglês. Porque ali, naquele curso, eu cansei de ver gente ali, adolescente, tava ali forçado, que não queria aprender, mas só tava ali porque o pai e a mãe estavam pagando. E ali eu percebi que nenhum deles que tava ali forçado aprendeu inglês, que era 90%. A única pessoa da minha turma que aprendeu inglês fui eu, porque eu fui a única que tomou a decisão de aprender, por incrível que pareça. Eu fui a única que saiu de lá fluente. O curso era de 2 anos. A minha jornada lá, nesse lugar, foi de 1 ano. Em 1 ano eu saí de lá fluente e as pessoas da minha turma não sabiam conversar ainda, porque eles não tomaram a decisão. Então eu te convido agora, decida que vai aprender inglês, decida que vai ser fluente, decida que você vai fazer parte do 1% do Brasil que é fluente em inglês. E se você quer aprender, não precisa se preocupar, você não precisa pagar
para aprender. Você só precisa se inscrever no canal. Aqui a gente ensina, o que ensinam nos cursos aí, a gente ensina aqui de graça. Que a estrutura para aprender, a gente ensina aqui de graça. E a gente ainda tem aulas para você ir praticando, não é só a parte chata. E se você quer investir em você, mas não quer investir muito, a gente consegue te ajudar, porque com investimento de R$10, você compra um livro de histórias em inglês, que tá no inglês básico ainda. Você paga R$10 por 100 páginas de histórias. E se você não quiser, tá tudo bem. Se você não quiser, eu entendo que você ainda não tomou a decisão de aprender inglês. Porque se você não consegue investir R$10 em algo que vai te ajudar a praticar, a ver tudo que você está aprendendo, tá tudo bem, você só não tomou a decisão ainda. Mas se você tomou a decisão, fica aqui o nosso convite. Para finalizar, só se inscreva no canal para aprender inglês. Curta esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, curta também, que é de graça. E deixa aqui um comentário. Há quanto tempo você está tentando aprender inglês? Como que você gostaria de aprender? O que você gostaria de ver? E quando você vai se tornar fluente? Escolhe uma dessas perguntas que eu fiz e deixa aqui nos comentários. Se quiser responder todas, melhor ainda. Mas escolhe um e deixa aqui nos comentários. Bom, da minha parte hoje é isso. Thanks for watching the video. See you in the next one.